Então, muito boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aqui? Sempre quis ser mais alto, então eu adorei essa estradinha. Então, não se iludam muito, meu nome é Emanuel, mas eu sou só o genérico. Tá? Mas espero, então, aqui nessa noite com vocês, agradeço muito o convite, né? Que a gente possa ser instrumento, então, da espiritualidade amiga, né? Para trazermos o conteúdo que está publicado, na verdade, num livro que acabamos de lançar pela Federação Espírita, que é o Consciência Imortal, né? A gente sabe, então, já vou projetar o primeiro, não sei se está ligado já. Tá, pronto. A gente sabe, então, que Kardec, na codificação, várias vezes ele fala sobre, na conversa que tem com os espíritos superiores, né? Notoriamente no Livro dos Espíritos, várias vezes sobre a consciência. Fala onde é que está gravada a noção da existência de Deus, por exemplo, na sua consciência, etc. A gente sempre debate acerca disso. Mas o que é a consciência, né? Na verdade, e muitas vezes também, assim, a definição de consciência não diz respeito só se ela põe a mão na consciência, ou consciência em relação a ser a mente, ou tudo mais. Então tem várias definições para isso que a gente chama de consciência. O que eu quero trazer aqui, na verdade, é uma conversa que a gente está tentando ter com a academia, com a Academia de Ciências, com a universidade, né, sobre as evidências científicas, então, da imortalidade da consciência ou do espírito, né? O espírito, que a consciência é o princípio espiritual, então, do universo, né? Que a gente sabe que na codificação está bem expresso que existe, então, o princípio espiritual, tem o espírito com E minúsculo, né, e o princípio material. Isso que nós vamos ver como o espírito se relaciona com a matéria, isso que eu pretendo apresentar. Tá? E o que é essa consciência imortal? Então, vamos lá. Né? Primeira coisa, assim, isso aí foi lançado, esse book trailer, pela própria livraria Francisco Spinelli. Vamos ver se o som vai ficar bom. Justamente mostrando, né, isso é um book trailer do livro, né, sobre uma tentativa de diálogo que não é moderna, né, em que Paulo de Tarso tentou estabelecer quando esteve em Atenas. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos. Né. Aparece bem também em Paulo e Estevão o relato disso, mas se vocês forem ler o Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né, que era o médico evangelista que não chegou a conhecer o Cristo em carne, só em espírito, né, que escreveu sobre a passagem de Paulo lá. Se conta que foi o discurso talvez mais belo que Paulo proferiu em toda a existência terrena dele. Né? Só que isso não foi tão bem recebido na academia como a gente vai ver. E por que será? Essa é a proposta que eu trago nesse trabalho e é isso que nós vamos debater hoje. Oferece caminho para tatear em direção à fonte que nunca seca e nos aguarda para curar nossas feridas. A obra propõe ao debate aqueles indivíduos considerados livres pensadores, mesmo tendo seu próprio sistema de crenças e valores, seja ele materialista ou espiritualista. Sua reflexão busca os temas que rondam a ciência e a espiritualidade, a vida e a morte, as teorias da mente e a sobrevivência e reencarnação da consciência. Somos todos parte da consciência imortal, que se revela em tudo que há, é imperecível, imutável, eterna, infinita e soberanamente justa, boa e bela. Bom, muito bem. Então, esse extrato, na verdade, que levou à geração desse book trailer, faz parte, então, dessa passagem de Atos dos Apóstolos, conforme eu falei antes. Né? O que Paulo nos diz aí? Vamos analisar a partir daí o que nós podemos trazer, então, em relação ao que é a formação da consciência e perguntas que se podem traçar hoje, né, em relação ao como é que a consciência surge, né? Porque, segundo, então, um dos modelos metafísicos, que é o modelo materialista, a consciência seria uma secreção do cérebro, um produto, ou que a gente chama aí de fenômeno das redes neurais. Os neurônios se juntam ao acaso e formam
a mente, o que a gente chama de espírito. E o outro ponto de vista, que é o ponto de vista que nós, espíritas, defendemos e que eu tento trazer uma base que sustenta isso, é que o espírito é algo que, ao contrário, que cria, então, o mundo material, né? Através, então, do fluido cósmico universal, do perispírito e dessas substâncias, então, derivadas dessa matéria. Muito bem. Então, olha só o que Paulo nos diz ali. O Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos pelo homem. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre a cada necessidade. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse conhecimento tem um profundo significado esotérico, né? O que ele quiser com isso, então? Então, não habita em feitos por homens, porque ele habita no templo de carne, o tabernáculo que somos todos nós, né? Porque nós somos, então, os olhos, a boca, o braço, as pernas de Deus. E através de nós, então, quando negamos a nós mesmos, é que Deus se manifesta nesse mundo. Porque Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. Quando se diz que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, não é imagem corpórea ou corporificada, porque Deus não tem nenhum corpo, porque ele pode ter todos. Ele pode se apresentar sob qualquer forma. Vou dar um exemplo. Em Êxodo, quando Moisés encontra Deus, então, manifestado sobre a forma de uma sarça, de uma planta, um arbusto, né? E que ele se manifesta para ele e diz, mas sobre a missão, quem és tu? Ele não diz, eu sou o Deus, né? Como é que Deus se manifesta? Através da consciência direto, espírito para espírito, né? Ele diz, eu sou o que sou. E Moisés, então, dizendo assim, mas como que eu vou fazer para convencer o povo, que foi até o Egito, então, né, a migrar, né, sair do cativeiro e migrar em direção a essa terra prometida, lá em Israel, né? Ele disse, eu não tenho capacidade para isso. Daí Deus diz para ele, então, assim, mas quem criou a tua boca? E é isso que Paulo nos fala aqui também. Ó. Ele dá vida e fôlego a tudo, e supre a cada necessidade. No momento em que a gente está em comunhão com Deus, em espírito mesmo, e sabe que Ele existe no eterno presente, não se está dando um pouco de microfonia aqui, né? Tá. Talvez eu fique mais longe. Né? Emanuel, oi? Tirar a caixinha que fica melhor, tá muito distante. Talvez seja isso. Não tem a leitura original. Então, assim, no momento que pode ser que seja isso, de fato. Então, assim, já que eu parei aqui. Tá. Então, ele mesmo dá fôlego sobre cada necessidade. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Tudo que a gente precisa, na verdade, Deus provê. Porque qual é o tempo em que Deus existe? Deus existe no chamado eterno instante presente. O que é o eterno? Eterno é o agora, é só o presente. Todo o resto, então, é uma ilusão provocada pelo cérebro. O cérebro é um órgão que faz com que o espírito viva o espaço-tempo. Porque a mente ela não existe no espaço-tempo. A mente existe fora do espaço do tempo. Vou dar um exemplo. Se não fosse assim, como os espíritos exilados de capela poderiam chegar aqui se não existe nada mais rápido que a velocidade da luz, se fosse no mundo material? Dá outro exemplo. A consciência ela é sempre... Acho que tu continua... Tá, vamos ver se agora melhora então. Então assim, vamos dar um exemplo. Se eu pegar e fizer uma anestesia geral agora em você, tá? Pode ser uma mais aqui. Então acho que eu vou precisar do... Então assim, vai fazer uma anestesia geral. Então digamos que eu pegue, faça, entube, coloque um tubo endotraqueal, perca a consciência e eu me levo até o aeroporto inconsciente, fazemos todos os procedimentos dentro do aeroporto, troquemos de avião, fizemos escalas, trocamos de avião e tal, e quando você está em Tóquio, e eu desperto você da anestesia geral. Para você vai ser abrir e fechar de olhos. Porque o tempo é sempre percebido em primeira pessoa. O tempo vai ter passado para os outros. Entendeu? A percepção temporal ela sempre depende da percepção em primeira pessoa. Dá um outro exemplo, um experimento hipotético, tá? Para mostrar como o tempo ele varia de acordo com a região do espaço-tempo. Locais do espaço onde existe uma alta força gravitacional, por exemplo, que se chama de horizonte de eventos. O que é o horizonte de eventos? É até onde os telescópios conseguem perceber, né? Os buracos negros. Né? Tem a força gravitacional tão alta que nem a luz escapa. Lá o tempo se distorce. Então, o equivalente, por exemplo... uma hora numa região dessa do espaço pode equivaler a 7 anos num planeta como a Terra.
Depende, então, os anos são contados, o tempo depende de referenciais que são externos a nós. Ele é sempre subjetivo. O que existe de verdade é o presente. E Deus existe no presente, porque Ele não tem início nem fim. Ele existe agora, e agora está em contato conosco no Espírito. O resto tudo não passa de uma ilusão. O que Paulo nos diz aqui? Ele dá fôlego a toda necessidade, né? E ele dá o propósito. O que ele diz? Que as nações buscassem a Deus o quê? Porque Ele nos criou em espírito como Ele para termos o que a gente chama de autoconsciência, ou seja, conhecimento da própria existência. No início, então, como é que funciona uma forma de proto-consciência? Consciência inicial é o instinto. A gente não se dá conta ainda da independência e é movido pela própria, então, o néctar que dá vida a tudo. Porque nós, sem a presença de Deus dentro de nós, a consciência imortal, nós somos como uma folha seca, uma flor morta. E a presença de Deus é que dá esse fôlego a tudo. Então, quando a gente vive no estágio animal, por exemplo, ou vegetal, a gente é guiado por essa mesma força que nos guia agora. A diferença é que quando a gente atinge o estágio nominal, a gente começa a se dar conta, ou ter consciência dessas coisas, e aí a gente começa a se sentir separado, a ilusão de separação. Até que no processo de evolução natural, nós vamos voltar a nos integrar, mas com a diferença, e sem perder a individualidade. Ou seja, para ser tão feliz quanto ele é. Porque esse é o objetivo dele. E para isso, o que ele fez? Não adianta servi-lo em cativeiro. Qual pai que gostaria de ter um filho escravo? Então, dessa liberdade que a gente tem, que foi criada, é que ocorre o chamado paradoxo do mal. Como pode Deus, sendo bom, existir o mal no universo? O mal decorre da liberdade de escolha. Mas a liberdade é uma coisa ruim em si só? Não, se fosse ruim, nós seríamos todos livres. Paulo mesmo nos diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E qual é o redirecionamento que a gente sofre quando a gente está desajustado dessa lei moral que está inscrita na nossa consciência? É justamente o sofrimento. Então o sofrimento é que Deus queira que nós soframos. Na verdade é o contrário. Deus é só amor e aceitação plena. Todo processo que compara, condena, julga, se sente superior ou inferior, é um processo egóico. Deus só ama e perdoa e nos acolhe plenamente. Toda vez que negamos a nós mesmos, então o ego serve então ao eu profundo, a gente então se permite só amar e perdoar. Porque nós não conhecemos todo o contexto que Ele conhece. Porque Ele conhece tudo, como diz o Senhor Jesus, até mesmo o número de cabelos que a gente tem na cabeça. Se bem que comigo já é fácil, né? Estou ficando careca aqui. Tá? Então Ele conhece tudo, cada movimento, cada número de células, as gramas que tem no jardim. E o interessante é que Ele está em tudo. Então é como se todo o universo estivesse em tudo. E não há nada, como não compara, Ele só ama e aceita plenamente, toda comparação é egóica, não há nada pequeno para o amor. Então não importa, o amor é sempre intenso e profundo da parte do Criador por todos nós. E Ele não nos assiste nunca. Esse processo, então, de deixar de se sentir separado e se unir a essa consciência cósmica, que é a mente do universo, como a gente vai ver nos modelos, então, de mente, é a mente que orienta o universo, é um processo, então, de formação da nossa inteligência. Porque Deus é inteligência, ou intelecto, e também amor. As duas coisas, intelecto e amor. E é nessa semelhança que a gente foi criado a Ele, em relação a Ele, em espírito. E o espírito ligado no eterno, porque todas as coisas no mundo material são passageiras, mas Deus é imaterial, ou seja, Ele não sofre as transformações que a matéria está sujeita. Porque tudo passa no mundo material, mas o eterno é sempre o mesmo. As regras do jogo não mudam. Então, é onisciente, soberanamente justo e bom, imaterial, não sujeito às transformações da matéria, presente em todas as partes, ou onipresente e onisciente, ciente de todas as coisas. Certo? E não local, que é outro conceito que eu vou depois apresentar, que é um conceito da física. O que mais aqui? Ó? E olha o que Paulo fala, né? Também, ó, que todas as nações buscassem a Deus, cada uma de sua forma, por isso se refere aqui a quem? Aos gentios, né? Aos greco-romanos, que buscaram Deus de outra maneira, como os hindus, como os budistas, todos buscamos. Porque Ele está onde? Longe de nós? Não. Dentro de nós.
nos buscando e nos chamando, mas como nós somos livres, que não quer ninguém em cativeiro, ele nos busca através de diversas formas. Tudo está expresso no cristianismo, por exemplo. Só que para aqueles, né, como eu, por exemplo, que não entendi nada, precisei do espiritismo, então eu estou de recuperação aqui. Entendeu? Então o espiritismo é para quem ficou em recuperação e não entendeu o cristianismo puro. É uma maneira, já que tu não entendeu o que eu te mostrei, eu vou desenhar. Para te ver. Para ver se fica mais claro. É isso que nós vamos chegar. E a ciência é uma das ferramentas de aproximação da divindade que nos chama, porque não quer nenhuma ovelha desgarrada, ele quer que o filho pródigo volte a ele. E o reconheça como pai e nós como herdeiros do universo. E tudo a gente não precisa se preocupar conosco nem com a nossa vontade, seja feita a sua vontade, não a minha. Porque minha vontade, ela é sempre, quando é ligada pelo desejo, ela é sempre dentro de um contexto muito restrito. Mas a vontade de Deus, ela não tem contexto, porque ela é ampla. Porque ele vê tudo, até uma graminha, que porventura existe em outro sistema, em Pollux, por exemplo, ele conhece. Porque ele está em toda parte e conhece tudo ao mesmo tempo. Então ele sabe exatamente todos os encadeamentos. Quando a gente confia a ele todas essas questões, então, a gente sabe, e como isso é soberanamente justo e bom, sabe que todas as coisas que acontecem conosco são porque a gente precisa vivenciá-las. Bem-aventurados os aflitos não são aqueles que só porque sofrem, quer dizer, porque esses vão buscar a Deus. Porque ele não quer que a gente sofra, mas o sofrimento é o GPS que nos guia para buscá-lo. E quando ele fala aqui, tateando, claro, ele ficou cego às portas de Damasco. Então essa figura de linguagem ficou muito clara para Saulo ainda naquela época, né, antes então, de conhecer o cristianismo propriamente dito. Ele era um instrumento que precisava, para aquela missão, de levar então o evangelho ao povo greco-romano, aos gentios, então. Porque todos somos instrumentos para alguma coisa. Isso é outra questão muito importante. Nós somos os olhos, os braços e as pernas dele. E ele não criou nada de inútil. Então todos somos instrumentos para alguma coisa. Porque a gente não pode achar que tem que fazer as coisas que não cabem a nós, né? Às vezes a gente reclama do que cabe a nós. Porque a gente não entende o contexto que está por trás disso. Mas a gente pode ter certeza. Ele nos criou com um propósito. Porque ele sabe das coisas. E as coisas vão aumentando à medida que a gente vai se capacitando para exercer a função. Eu começo numa empresa como estagiário, um médico residente, eu não vou ter as mesmas atribuições de alguém que já está há mais tempo. Só isso. Mas não que seja melhor ou pior. É questão que a gente aqui na Terra está no estágio ainda, em termos de espiritualidade. Mas vamos lá. Então, embora não esteja longe de nenhum de nós, por menos vivemos, nos movemos e existimos. Porque ele está em toda parte. Nós respiramos ele. Isso é muito interessante, porque tudo que está no mundo material, na verdade, a gente compartilha. Porque existe um princípio, né, que se chama princípio da conservação de energia. O princípio da conservação da matéria, de Lavoisier, que diz o quê? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Muito bem, então no mundo material é assim. Desde o Big Bang, a origem do tempo, espaço, para a percepção do cérebro, então, é aquela mesma matéria. Deus está fora disso, né? Porque ele é eterno. Tá? E é o presente. Sempre presente. Sempre que porque as coisas, tudo amanhã, o sol vai estar nascendo, em algum lugar, vai ter borboleta nascendo, pássaros, flores nascendo, morrendo, porque tudo, esse processo ele é constante. A cada dia todo o nosso corpo se renova. E olha que interessante, nós compartilhamos tudo. E esse material que eu sou feito nesse instante e momento, e que eu não sou mais, daqui outro segundo eu não sou mais, porque ele está se modificando a todo instante, inclusive pelo ar que eu respiro, cuja molécula de oxigênio está se ligando à minha molécula de hemoglobina, e que vai ficar ligada a mim durante 120 dias, mais ou menos. Essa é o mesmo oxigênio que foi respirado pelos apóstolos no Oriente Médio, na Galileia. É a mesma molécula. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que é trazido pelos ventos. Então todos nós compartilhamos tudo que serve à família universal. E todos nós somos formados por essa matéria extraterrestre, poeira de estrelas. Tudo a gente compartilha. Assim, por exemplo, uma pessoa de 90 anos, 90 e poucos anos, a pele dela é velha? Não, é novinha. Então você tem alguns dias só. Mas existe um modelo
perispirítico ou morfogenético, como a gente diz na ciência clássica, que determina a evolução espaço-temporal daquele corpo para a mente poder viver a experiência nominal no espaço-tempo. Porque a gente aprende mais depressa quando a gente está nessa experiência nominal, passando então aquilo que Platão chamou da caverna platônica. O que é a caverna de Platão? A caverna de Platão faz com que a gente não perceba a realidade que nos cerca. Como assim? A gente confia muito na visão, por exemplo. A visão humana, então, ela só é capaz de perceber as ondas num espectro muito estreito, de 400 a 800 nanômetros, que é o comprimento de onda da luz visível. Eu não enxergo infravermelho, nem ultravioleta, nem radiação cósmica, nem radiofrequência, nem micro-ondas. Não enxergo raio-x, não enxergo raios gama. Eu sou absolutamente cego para o mundo invisível que me cerca, porque eu não estou aparelhado para isso. E todos nós, então, somos absolutamente cegos para toda a realidade que nos cerca. E o cérebro é que decodifica essa realidade que é formada no campo mental. A minha audição, muito rudimentar. Eu só escuto, então, o som audível. Ou infrassons e ultrassons eu não escuto. O cachorro escuta ultrassom, por exemplo. Pode usar um aparelho de ecografia, por exemplo, ele escuta, existem apitos especiais que utilizam ultrassom que os cães percebem e os humanos não percebem. Por quê? Para que a gente viva dentro, então, desse simulacro, da simulação da realidade, que não é a realidade única. Immanuel Kant, ele dizia o seguinte, a realidade como ela se apresenta não é como ela é, porque ela se apresenta através dos nossos toscos sentidos. E toda percepção é em primeira pessoa. O que a gente chama de objetividade, na verdade, não existe. O que existe é o quê? Intersubjetividade. E se eu perguntar agora, por exemplo, qual é o contrário de morte? O que vocês me diriam? O contrário de morte? Não, nascimento. O nascimento, a vida, ela vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento, da morte ao nascimento. A vida nunca cessa. Porque a vida está no eterno presente. O meu corpo se modifica, nascendo e morrendo a todo instante. Inclusive, quando a vida biológica ligada à lente que está subjugando aquele corpo mental foi sepultada, por exemplo, o que acontece? Se eu exumar o cadáver que está ali, eu vou observar muitas vezes crescimento das unhas e dos cabelos. Porque a vida biológica ainda está ali. Mas a vida mental já não está mais ali. Aquilo tudo é o princípio vital que determina aquilo, mas não a vida inteligente que mantém o comando, então, que subjuga aquela população de células, que não é assim mesmo. As células que se apartam do conjunto, elas se comportam como amebas, enlouquecidas. Isso aí não precisa ler livro de biologia, pode ler André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Nossa, eu estou no primeiro slide. Muito tempo aqui. Mas vamos lá. Então, esse livro ele tenta fazer essa aproximação com a ciência desses conceitos que eu vou expor agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre metafísica também, sobre filosofia, sobre biologia. Então, aqui, esse é o sumário dele, né? Então, existem bases filosóficas que nós vamos explorar. Introduções à teoria da mente, então, conceitos esses de vida e morte, e como estados normais de consciência, como mediunidade, experiência de quase morte, as crianças que lembram de vidas passadas, etc., efeito psi, efeito placebo, plasticidade do cérebro, podem, então, estar inseridos, então, nesses modelos de mente. Porque os modelos de mente tradicionais, materialistas, não conseguem explicar nenhuma dessas questões. E assim sucessivamente até, então, refutações ao ateísmo, como algo ilógico, até, então, a finalidade da vida consciência e as implicações morais desse modelo já pós-materialista. Vamos adiante, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e isso é muito interessante mesmo, porque assim, São Tomás de Aquino dizia, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária. Para quem não tem, nenhuma basta. É tribal isso. Se eu sou gremista, sou colorado, não tem estatística que faça mudar de time. É uma coisa dependendo, a não ser a boa vontade de se modificar por alguma razão, por algum argumento lógico, né? Mas o que a gente vê, às vezes, é guerra de opinião, por quê? Porque por trás disso tem uma coisa chamada orgulho, que tem a ver, então, com aquele ego que compara e que se sente mais ou menos
E essa questão de menos também é importante, quer ver? Olha só. Se eu de repente começo, bom, eu vou me tornar vegetariano, ótimo, pode ter melhores intenções com isso, mas eu começo a olhar para todo mundo que come carne como sendo alguém inferior a mim, cair numa armadilha do ego. Entendeu? Porque o meu ajuste com aquele que está em mim, a consciência cósmica, é com ele que tem que estar tudo em paz, que eu estou livre. Não é a comparação externa. Começo a ir de bicicleta para o trabalho. Todo mundo que vai de carro não presta. É o ego. É sempre o ego. Então, como eu disse, Deus não faz, Deus que faz, aceita plenamente, ama incondicionalmente. Toda comparação, julgamento e condenação, pode ter certeza, a gente precisa examinar isso, é uma armadilha do ego. Jesus, por exemplo, tinha a figura egóica do carpinteiro que era totalmente subjugada pelo self, pelo eu profundo, pelo Pai, tanto que ele dizia que eu e o Pai somos um. O Paulo mesmo, lá no final, então, da existência corpórea dele, ele dizia, já não sou eu quem vivo em mim. Aí o Cristo, né? E esse é o objetivo da nossa caminhada. É subjugar a negação de si mesmo para que ele viva em nós. E toda vez que a gente amar, é ele que nos enche de amor e nós não precisamos ter medo de nada. Por exemplo, uma pessoa que é a compaixão, então? A compaixão ela deriva do sentimento de misericórdia divina. Misericórdia o que é? Deus tem plena consciência das nossas misérias. Nós é que nos defendemos do ego com os mecanismos de defesa. Tento racionalizar, projeto no outro, etc. Mas Deus sabe isso, porque Ele sabe tudo. Sabe todas as misérias, mas Ele tem misericórdia, córdio, coração. Isso não é pena, Ele simplesmente sabe, mas sabe também por que a gente foi vivendo Ele, que a gente não passa de um vaso que contém um tesouro. A gente só tem que limpar essa sombra toda. Mas para isso tem que primeiro enxergar essa sombra. Esse é o primeiro passo. E a compaixão, o que é? Eu reconhecer que eu tenho as minhas próprias misérias, enfim, como tal, e me identificar no outro como sendo portador das mesmas misérias que eu tenho. E tão amado quanto eu. Profundamente amado, e sabendo que ele é tão amado, que Deus jamais, assim, por pior que pareça a situação dele, é por bem dele. E aí vai dizer, tá, mas ele não está ajudando, como? Mandou a mim? Ali eu sou os braços, os olhos e as pernas de Deus. E é assim que ele trabalha entre nós. Através de todos aqueles que pertencem a Ele voluntariamente. E que o servem. E que assim, ele tem que servir voluntariamente. A gente é escravo do ego. Quando Ele nos liberta do ego, a gente passa a servir com satisfação. E aí também se torna herdeiro do reino. Que foi feito para nós. Para quem que Deus fez o universo? Para todas as consciências. Para que se sentissem tão felizes quanto ele é, e tão livres, e tão criativos. Vamos adiante, então. Então, o que é o cientificismo? O cientificismo, ele se confunde a si mesmo com ciência. Tá? Ele não passa de uma crença, de um sistema de crenças. O que ele diz, então? O cientificismo materialista ele diz que a realidade última é explicada simplesmente pela matéria e pela combinação fortuita ou casual dessas substâncias. E que a vida e tudo mais não passa no efeito casual, aleatório, randômico. Isso é o que diz o cientificismo. Existe alguma prova? Isso pode ser provado ou refutado? Não. Por isso, então, não é matéria de ciência, segundo Karl Popper, o filósofo da ciência que apresentou o princípio da refutabilidade para considerar tudo que pudesse ser científico. Então, isso é sistema de crenças e deve ser encarado como tal. Só que ele tem a pretensão de se confundir com o conceito de ciência. E mais ainda, existem armadilhas, sofismas, que tentam então nos dizer que certas coisas não pertencem à ciência, como o espiritismo, por exemplo, está achando de de pseudociência. Por quê? Onde é que está a armadilha disso? Porque eles assumem a priori, ab initio, que a mente é uma secreção do cérebro. O cérebro deixou de existir, não tem mais a mente. Não havendo a mente, o espírito não está na natureza. Ou seja, ele é sobrenatural. Sendo ele sobrenatural, não está na natureza, estuda a ciência, estuda a natureza, então é pseudociência. Mas olha onde começou o problema. Quando quem é que disse que a mente é uma secreção do cérebro? Isso não passa de um dos modelos.
O outro modelo, chamado cérebro transmissor, a cabala de Platão, o que ele nos diz? Que a mente ela é transmitida e filtrada pelo cérebro para um nível de conexão que inibe a nossa capacidade perceptiva pela limitação dos nossos sentidos. Então a gente não percebe a realidade como ela é, como disse Kant, que eu falei antes, mas como ela se apresenta. Vocês viram aquele filme Matrix? É mais ou menos isso, a gente vive na Matrix aqui. Tá? Que talvez esse seja justamente para a gente pensar que isso é a realidade e ver como é que a gente consegue, então, crescer dentro desse contexto. Mas vamos adiante. Então, o materialismo promissório, o que é? O materialismo promissório, ele nos diz o seguinte, bom, muito bem, agora não dá para provar que tal fundamento materialista seja verdade. Mas ele vai ser provado. Isso se dá, por exemplo, com a consciência há mais de 300 anos. O materialismo promissório, ele diz... Por que esse nome é promissório? Porque ele diz que ele dá uma nota promissória dizendo que vai pagar com a verdade em breve. Só que esse breve, como eu falei, só com a consciência há 300 anos já. Tá? Então, tudo que não consegue explicar, ele simplesmente empurra para uma outra parte do espaço. Espaço-tempo. Então, esses são os modelos das relações com a mente e o cérebro se relacionam. O cérebro produtor, então, chamado epifenomenalismo, que, ou seja, as redes neurais se comunicam ao aleatório e, de repente, pum, tem a mente. Esse é o modelo materialista, então, que tudo, então, deriva da matéria. Por que Paulo teve tanta dificuldade em Atenas, já que era a terra de Sócrates e de Platão, os precursores da ideia do cristianismo e do espiritismo, que vieram plantar as bases do mundo? Porque ninguém entendeu. Sócrates foi condenado, tal como Cristo, a morrer por corromper a juventude, bebendo cicuta, veneno, né? Então ele falava da imortalidade da alma e de todos os outros. É um espírito velho já, que conhecia todas essas coisas. Mas Atenas também é terra de Demócrito, Epicuro, Leucipo, dos materialistas. Os hedonistas, os utilitaristas. Vejam que essa discussão não é agora. E outros filósofos também, né, que apontaram para uma maneira de vencer o sofrimento, conseguindo superar o desejo das coisas que são mutáveis, as coisas transitórias do mundo material, como Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Cristo, numa região entre o Paquistão e o Tibete. O Buda, né, que nos mostrou as 4 verdades nobres, o caminho óctuplo, que são as mesmas coisas que o Cristo ensinou. A importância da compaixão, o caminho do meio, a unidade da família universal. Vamos adiante. E outro modelo, então, o cérebro transmissor, o fenomenalismo, é defendido, por exemplo, como eminentes neurocientistas, como o já desencarnado John Knox, que foi laureado com o Nobel de Medicina e Fisiologia, por descobrir como os neurônios se comunicam através das chamadas sinapses. Ele defendia esse modelo. Wilder Penfield, também laureado com o Nobel, um neurofisiologista, que mapeou o cérebro, esse modelo, que o cérebro transmitia. Tá, e uma doença como Alzheimer, ou outras formas de demência vascular, etc. Como é que elas se manifestam? Não? Se é o cérebro, se não é o cérebro, mas é claro que o cérebro participa disso. Se eu pegar um rádio, entortar a antena, se eu danificar o teclado do computador, ou a saída de áudio dele, ele vai funcionar com chiado, mas é o programa que eu estou mexendo aqui? Não. Porque o cérebro, ele não é inteligente em si. O inteligente é o programador, que é a mente. O cérebro é um executor de algoritmos inteligentes. Mas ele é uma máquina, tal como as outras. O programador é a mente, é o espírito, segundo esse modelo. E ele usa a matéria, a plasticidade da matéria, que no nosso meio ela é muito limitada, para criar, então, as coisas. Vamos adiante, então. Então, a caverna foi, então, um cérebro com filtro da consciência. E existem certas situações em que esses filtros se afrouxam e a nossa consciência se expande. Na prece contemplativa, na meditação profunda, na experiência de quase morte, na mediunidade, no desdobramento, na dupla vista. Então, a nossa consciência no sonho lúcido ou desdobramento espiritual, a nossa consciência se liberta momentaneamente dessas amarras cerebrais e consegue
Então, perceber a realidade de uma maneira mais próxima do que ela é, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Só que não conseguimos reter tudo isso em função das limitações do nosso cérebro. Por que ele tem essas limitações? Justamente com o propósito de fazer que nós vivenciemos, ou venhamos a vivenciar a experiência que nos cabe nessa existência. Onde ninguém, então, é inferior a ninguém. Porque Deus ama a todos da mesma maneira e profundamente. Porque Ele não tem nada pequeno do amor. Vamos adiante. Então, aquilo que eu estava falando, né, sobre vida e morte. Na morte, então, existe uma desordem crescente, mas a morte e a vida, ela existe a todo momento. Aliás, porque a vida, ela não cessa. A vida é o eterno. Deus é que dá a vida às coisas. Sem a presença dele, da consciência que dá a vida, é tudo como eu simplifiquei, né? É um vaso vazio, uma folha morta, etc. Durante a vida, para ter uma ideia, morrem 500 mil células por segundo. Morreu. Você morrendo células aí. Tá? E é interessante que não são só células humanas. Existem células bacterianas que são fundamentais na vida. O organismo mais simples que existe dentro do nosso planeta é uma bactéria. Nem núcleo, coitadinha, tem. É tão simples. E mesmo a bactéria, ela tem uma estrutura chamada flagelo, algumas têm, que permite o movimento, que tem 40 peças no motor. E as bactérias, elas são tão importantes que elas existem num número tão abundante quanto as nossas células humanas. E que sem elas, ou seja, sem nós os mais simples seres da natureza, nós não viveríamos. Como é que um ruminante, uma vaca, consegue digerir celulose, se ele não tem a enzima celulose? Pelas bactérias que habitam o trato digestivo dela. As vacas só conseguem comer pasto e os cavalos porque tem bactérias. Nós só sobrevivemos porque temos bactérias. Uma situação dramática quando uma pessoa está numa unidade de tratamento intensivo que recebeu muitos antibióticos e que liquidou com a microbiota. E ela tem uma infecção chamada infecção por Clostridium difficile. O nome, né? Já está dizendo, né? Ou colite pseudomembranosa. O que é isso? É uma situação tão dramática que as bactérias que nos protegem não estão mais presentes e que o intestino ele fica uma porta aberta para organismos invasores. E sabem qual é o tratamento para isso? Bactérias. Como? Através de um transplante, pasmem, de fezes. Por via oral. Me deixa morrer, né? Comer cocô ninguém merece, né? Mas é isso, a importância, se eles estão rudimentares, né? Em relação que são fundamentais à economia do organismo, que estão submetidos pelo campo mental. Aquilo que eu falei antes, que eu acabei saindo do raciocínio, o Cristo, por exemplo, né, quando ele estava me dizendo sobre a questão egóica dele, olha onde é que ela aparece. Totalmente submetido à vontade de Deus. Quando ele diz assim, ó, momentos antes, então, do martírio, né? Ele diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Tá vendo? O ego minúsculo, carpinteiro, descalço. Falando com a consciência cósmica, né? Para em seguida dizer isso, foi só para nos ensinar, né? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A tua vontade e não a minha. É esse tipo de ajuste, quando a gente souber qual é a vontade dele, ela está escrita em nós, não está externamente, e não mais deixarmos de nos comparar, de nos acharmos inferiores ou superiores na pseudo-modéstia, que não é humildade, porque se a gente foi feito para fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Não tem medo de falar no microfone, porque quem criou a minha boca foi ele, e ele está mandando eu falar. Eu não preciso ter medo da morte do ego, e de me expor para aquilo que eu fui feito para fazer. Ou se eu tiver que ver, não importa a tarefa que tu faz, tu tem que abraçar com coragem, com boa vontade, porque não tem espaço para desânimo, nem para vaidade, nem para melindre. O servidor do Evangelho não é um sofredor, ele é uma pessoa alegre, porque tem confiança, que é a fé, que é confiança e fidelidade. Tem bom ânimo. Nada está ruim para ele. Eu estava fazendo um transplante hoje às 3 da manhã, ainda nem fui para casa ainda. Estou cheio de energia. Porque de mim isso aqui, eu sou um farelo no cosmos. Eu. Mas quando eu sirvo, é ele que está em mim, ele está em todos nós. Quando tu serve um outro, qualquer irmão teu, porque tu sabe que todo o amor está nele, tu é o braço de Deus ali mesmo. Tu é a presença do divino na vida do outro. Na grande família universal.
Então a gente troca ali 50 bilhões de células a cada momento, um corpo por ano, o mesmo indivíduo com profunda metamorfose. O corpo de idoso não lembra nada do corpo do adulto, o lactente ou recém-nascido, aquelas fotinhos de formatura que a gente vê que a pessoa bota, às vezes bem pequenininho, a gente nem sabe quem é, né? Porque mudou, porque tudo muda, mas o espírito é o mesmo, porque ele existe fora daquilo. E todas as coisas que acontecem no mundo material, se a gente se fixa a elas, a gente sofre. Porque a beleza não é para sempre. Força física também. Vai mudando. Tudo que é material, por exemplo, condição financeira, frequentemente ela tem um período baixo, mais ascensão e queda. Por quê? Tudo pertence a Deus, Ele só nos empresta para que a gente distribua. Isso é o que Cristo chamou da água viva. Quando Ele encontrou na Samária, a mulher samaritana, na frente do poço de Jacó, coletando água, já foi estranho um homem se aproximar de uma mulher sozinha naquela época. Ela olhou para ele, que ainda um judeu ainda, nazareno, tinha o corte de cabelo típico dos nazarenos, né, que se partido no meio. E olhou profundamente para ela e pediu água para beber. Achou muito estranho. Né? Os judeus consideravam os samaritanos como incultos, assim, inferiores. E ele se dirigiu, um judeu para ela e deu água. E ela estranhou aquilo, né? E aí, para em seguida dizer, eu posso te oferecer uma água que nunca seca. Por quê? Tudo que vem do eterno está presente sempre conosco, porque o eterno não passa, é o presente, não seca. Todo o resto, beleza, dinheiro, relações, tudo passa. A gente tem que sair do que os hindus chamam de Maya, da cortina das ilusões espaço-temporais, para viver com ele, em espírito. Deixando com que as coisas passem por nós, a gente aprenda com o que tem que aprender com elas, sempre amando e tendo um sentimento de gratidão por tudo que a gente vê. E aprende a cada momento. Então, esse corpo de troca, como eu disse, né, a cada 2 semanas, olha para ter uma ideia, lá, todas as moléculas e átomos do corpo são repostos. Existe essa metamorfose. O que mantém essa unidade, então? Uma das coisas que a gente estuda em relação a isso, então, é a chamada experiência de quase morte. Vou falar rapidamente disso. Eu não sei até aqui, quanto tempo mais. Eu tenho? Tá, me avisa? Tá. Então, assim, eu trouxe isso porque isso não é uma coisa moderna. Platão, na República, escreve, mais ou menos 430 a.C., a história de um combatente que foi morto no campo de batalha, e que foi, então, ao paraíso, aos campos elíseos, e chegou lá vendo outros pessoas assim, isso é interessante, aceitação plena e amor incondicional. Por que a gente vai para o umbral? Por questões do ego, que se compara e que julga e condena. Deus não faz isso. Deus o que faz? Deus ama. E aceita plenamente como a gente aí tem misericórdia. Toda condenação, ela é egóica, é culpa. Não tem um juiz externo, o juiz é interno. E a maneira como a gente julgou o outro é o que a gente vai julgar, gente. E aí a gente vai enxergar nós como se fôssemos outros. E vamos enxergar todas as misérias que a gente não tolerou no outro. Se não formos capazes de ter compaixão, não teremos conosco também. E aí nós afundaremos o sentimento de culpa e pediremos para voltar, porque a gente não se sente digno de todo aquele amor que abunda. E que não cessa nunca, que é a fonte que nunca seca. Mas voltando a ele, então, ele esteve lá e viu que certos espíritos que estavam lá mergulhavam no chamado rio de nascimento e voltavam à Terra como crianças. Mencionando o fenômeno da reencarnação, a pluralidade das existências. Só que ele foi permitido voltar no mesmo corpo que estava ferido, numa experiência de quase morte. Por quê? Qual era a ideia disso? Para que ele relatasse o que viu, para ensinar aos homens. Então, todos os momentos, isso existiu. Mais ou menos 25 milhões de experiências como essa. Cerca de 12% das pessoas que sofrem parada cardíaca intra-hospitalar e conseguem ser reanimadas hoje em dia, têm essa experiência. O que é interessante é que hoje, cada vez mais, elas ocorrem pelo sucesso das manobras de reanimação. Mas, como eu disse, não é uma coisa moderna. Então, aqui, isso aqui, Hieronymus Bosch, está exposto, então, em Veneza, na Itália, assente um painel, então, mostrando, então, justamente, os elementos, o túnel
a luz acolhida no mundo espiritual. Por que eu trouxe isso aí? Porque nesse momento, nas EQMs, quando a parada cardíaca acontece, para o organismo é sinalizado que ocorreu a morte do organismo. Então, o que acontece? O cérebro tem um tilt lá no cérebro, né? Então, ele não está recebendo, então, a perfusão adequada. Então, a pessoa perde a consciência. E se a consciência fosse um produto, uma secreção do cérebro, ela não poderia ter consciência nenhuma. Isso já foi medido com eletroencefalograma e com a medição do funcionamento do tronco encefálico. E eu vou contar alguns casos impressionantes disso. Então, nesse momento, é uma janela para estudar quando a mente e o cérebro existem separados. Assim como a mediunidade e outras experiências do tipo. Então, a mente, e ela vive a realidade, ela vê de cima. Vou contar alguns casos. O caso das dentaduras, por exemplo, foi publicado numa revista, revisada por pares, chamada The Lancet. O Lancet equivale Nature Science para ciências médicas. Tá? É uma das principais revistas médicas do mundo, revisada por pares. Então, quer dizer, não é na Isto É, muito menos na Contigo, né? Nem sei se existe a Contigo aí, mas é uma revista extremamente séria, assim, né? Nesse aspecto. Então, o que acontece? O que esse caso foi relatado lá? Fez parte do chamado estudo holandês com EQM. O caso das dentaduras conta a história de um homem jovem, de 44 anos, que teve um infarto do miocárdio, infarto do coração, chegou inconsciente a uma emergência. Então, lá ele foi entubado, reanimado, desfibrilado, foi para UTI, na verdade ele teve uma arritmia, um infarto com uma arritmia, por isso que o coração não saiu do ritmo, por isso que ele parou, mas foi recuperado, o infarto não foi muito extenso, tinha sido atingido uma área responsável por ter causado a arritmia, e ao cabo de mais ou menos uma semana ele teve alta do CTI, do Centro de Tratamento Intensivo, da unidade coronariana, para a unidade do andar. Chegando lá, uma enfermeira foi se apresentar para ele, né? Disse, eu sou fulano de tal, tudo. Não, mas eu lhe conheço. Ele disse, não é possível, estou me apresentando agora, né? O plantão hoje e tal. Não, a senhora estava no dia que eu cheguei e me recebeu aqui. Ela lembrou dele. Não, é possível. Você estava inconsciente, parado, né? Não, mas eu vim de cima. Está brincando comigo, vim de cima. Inclusive a senhora pegou as minhas dentaduras e colocou na segunda gaveta do carrinho onde está o desfibrilador. A senhora pode me devolver? Estou meio constrangido sem elas. E ela se lembrou daquilo, foi lá, abriu a gaveta, a dentadura do homem estava lá. Experiências como essas são várias, assim, muitos livros, muitos relatos em revistas científicas sobre essa experiência. Então, claramente, a mente se percebeu fora do cérebro físico, não como um produto do cérebro, e se viu externamente aquela condição e conseguiu reter memória. Então, se a memória é algo cerebral, eu não posso me lembrar numa vida seguinte. Eu não posso ter memória. Então, a memória ela tem que ser esse onde está a memória, no chamado campo morfogenético. Existem outras teorias que, se der tempo, eu vou falar agora, de como é que a memória se relaciona, então, com o genoma, por exemplo, com o nosso código genético. O cérebro é importante para a memória, sim, que ele tem a memóriazinha RAM ali, né? Que não tem o computador, ele faz upload e download de informação. Onde é? Na nuvem. Né? Falando na linguagem hoje. Então, o cérebro faz o upload, que a nuvem é o quê? O perispírito. O perispírito é a nuvem. Ali está toda a informação, o inconsciente profundo. Só que a gente só usa um pouquinho porque a gente não tem tanta memória RAM. Quando a gente vai expandindo e comprando mais memória para o cérebro, né? Através da prática meditativa, da prece, da caridade, nós conseguimos acessar e ter mais espaço para a gente baixar coisas. Né? Então vai baixando mais informação dessa memória que está fora lá. Então a memória, por isso que a gente leva de todas as informações, porque a memória é uma coisa extrafísica, extracerebral. Existem áreas cerebrais, não interessa o nome, esse hipocampo, essas áreas. Elas são importantes, mas para os processos bioquímicos que fazem, então, esse intercâmbio entre as memórias do espírito para lá. Vamos contar outra. Pam Reynolds, ela foi uma pessoa que teve uma neurocirurgia para tratar um aneurisma de uma artéria lá no tronco cerebral, e que se ela não fizesse nada, ela ia morrer. E ela resolveu fazer com o Robert Spetzler, que é um neurocirurgião norte-americano, uma cirurgia que tinha um alto risco de falha, mas que ele começou a fazer com sucesso em alguns casos, que consistia no quê? Ele ia parar o coração dela, colocar em circulação extracorpórea, como faz a cirurgia cardíaca, e baixar a temperatura do corpo de 37 graus, que é a temperatura interna, para 18. Resfriar tudo. Para manter vivo, que nem a gente congelar, ou manter o órgão, né, para poder transportar. Bom, e a medida se ela tinha funcionamento elétrico cerebral e tudo mais. E no momento crítico, quando estivesse com tudo pronto, ele ia desligar o motor.
Parar o coração, parar o pulmão, o resfriado, parar de sangue do cérebro, tirar o drenar o sangue dali, a pessoa está clinicamente morta. Sem atividade elétrica cerebral, com o cérebro, só que com viabilidade potencial por causa do resfriamento. Entendeu? A tirada era manter resfriado. No momento que ela estava desligada, morta, temporariamente, o corpo biológico morto, ela acusou uma vida intensa, extracerebral, porque ela observou a cirurgia, relatos dos cirurgiões, contou os diálogos, e não só isso, ela foi capaz de perceber uma pessoa tocando um órgão na sala cirúrgica. Como assim um órgão? Podia ser uma fantasia. Eles tinham um órgão na sala para cirurgia de epilepsia auditiva. E realmente ela descreveu a composição, entrou lá, o cirurgião muito longo, alguém tocou na composição em determinado momento para a equipe. Ela descreveu qual era a música, ela era cantora. Tudo, detalhes da cirurgia. Também publicado em revistas médicas. Esse é um neurocirurgião da Harvard, que também teve a experiência, ele mesmo relatou isso no livro. E o estudo AWARE, que é um estudo que foi lançado nas Nações Unidas, justamente para tratar uma intrigante questão chamado século da consciência que agora. Lars Grael, ele teve um acidente muito grave no Yacht Clube do Espírito Santo, onde ele teve um membro amputado por uma lancha, né? Foi atropelado na lancha, foi isso. Ele sanguinou, porque ele foi moralizada, né? Até importantíssimo. E ele, quando estava na ambulância e foi submetido às manobras de reanimação, ele observou tudo de cima e relata as manobras de reanimação também. Isso tem um vídeo no YouTube, ele relatando. É um sujeito agnóstico que passou, então, tem a evidência direta e sem dúvida da vida após a morte. Crianças, olha ali, as pessoas preocupadas, reanimando, achando, morreu, né? Aqui. E olha lá, feliz, né? Sorrindo, voando, né? Não faço isso, né? Mas não é nem assim, estou feliz, tem que ter mérito, né? Feliz. Olha só, o que acontece muitas vezes, isso aqui é interessante, as pessoas que tentam isso por suicídio, e que tem a experiência de quase morte, e que volta ao corpo, nunca mais tentam. Mas por quê? Porque ruins para mim não. Justamente porque ressignificam a vida, e de como ela é importante e curta. Porque tem a percepção fora, então, do espaço-tempo. A expressão mais global, mais próxima daquela percepção que a divindade tem. Isso é muito interessante, né? Não tentam de novo, aqueles que conseguem. Só que poucos têm, né, a experiência. Quanto mais cheiros de luz, todo esse relato aqui. Encontro parentes mortos. A avó, que nem sabia qual é que era, ela reconhece depois em fotos. Foi essa que eu encontrei, mas bem mais jovem. Que é a maneira como a pessoa se apresenta. Né? E outras. Então, estudos grandes como esse, que foram publicados em revistas internacionais, como a Resuscitation, que é uma revista de reanimação cardiorrespiratória, sobre presença de consciência em pacientes clinicamente mortos. Foram sucedendo. E outros fatos, também inexplicáveis pelo modelo, então, em que a consciência é um produto do cérebro, como essa menina, por exemplo, que também veio do Lancet, em que tinha uma epilepsia intratável, ela tinha um estado convulsivo causado por uma infecção, em que a única solução apontada seria retirar metade do cérebro dela, e justamente o hemisfério dominante. Então, o hemisfério esquerdo, que é o comando, o lado direito, que era o hemisfério dominante, onde tem as áreas da linguagem, por exemplo, da visão. Ela teria que ficar com cegueira, com que a gente chama hemiplégica, teria que ficar sem entender, compreender a linguagem e nem conseguir falar. Ela aos 7 anos, só aos 3 anos, devido à extrema plasticidade cerebral nessa idade, ela conseguiu, a mente reorganizou o cérebro que dispunha, e não só ela falava, como ela falava 2 idiomas aos 7 anos, turco e holandês. E ficou só com um espasmo mínimo, recuperando a movimentação do outro lado, por plasticidade neuronal. Quando a gente tinha um conhecimento de que o cérebro não se modificava porque era uma máquina estanque, não havia perspectiva para ninguém. E as pessoas diziam, você vai ser assim, paraplégico, para sempre, porque o cérebro não muda. E hoje, os avanços que estão se apresentando foi justamente por mudar o sistema de crenças. E o sistema de crenças pode fazer a gente não enxergar as coisas, tal como aconteceu com os astrônomos ocidentais por acreditarem no firmamentos. Ou seja, que o céu não se modificava, eram firmes as estrelas, e eram decorativos para o ego humano. Enquanto que no Oriente, notavelmente nas Arábias, então, no Irã, no Iraque, o que se acreditava na mutabilidade dos céus, e se descobriram muito na China também, muito mais ácidos do que isso, porque o que a gente não está pronto, se a gente não tiver ouvidos para ouvir, e olhos para ver, como disse Jesus, a gente não vai enxergar. E assim,
hoje em dia, levando médiums para os Estados Unidos para estudar o que acontece com o cérebro deles em exames de ressonância funcional e tomografia com emissão de pósitrons. Publicado também. André Luiz está em revista médica. Para dizer uma coisa que para nós parece tão evidente. Tudo isso que eu falei. Observe, então, essa poesia de Augusto dos Anjos, que foi, então, psicografada por Chico Xavier, em 1932, em Pedro Leopoldo. Um matuto, como ele dizia. Mal tinha instrução primária. Em 32, em Pedro Leopoldo, no nada, em 1932. Imagina, não tem nem longe, telefone, internet, nada disso. E olha o que Augusto escreveu através dele. A subconsciência. Está publicado no Parnaso, já em túmulo. Assim, a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora da sensação nervosa. Câmara da memória independente. Arquiva tudo rigorosamente sem as massas cerebrais organizadas. Que o neurônio oblitera por momentos, mas com o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Tudo que eu falei em verso. Chico Xavier e Augusto dos Anjos. Que dupla, hein? 1932, Parnaso. Com conhecimento muito... Então, aquilo que eu falei antes sobre a evolução da consciência, a intenção disso, então, é para que sejamos felizes, como eu disse, que a protoconsciência, o instinto evolui, então, para a sensação, consegue perceber e ter consciência das coisas. Isso é a consciência. Inicialmente com a sensação de separação de tudo aquilo, e o desenvolvimento do ego, para então o ego se tornar subjugado pelo self, ou eu profundo, então, da dedução para a intuição. Recebendo diretamente a mensagem de todas as mentes que estão unidas, entrelaçadas, numa só, uma única mente, que é o nosso eu profundo, que nos liga a todos. Nesse processo, então, de intuição, da chamada superconsciência, que é a consciência angelical, ou crística, em que se sabe tudo junto com... porque se sabe todo o contexto de todas as coisas. Por isso Jesus olhava para nós e a gente não precisava dizer nada. Porque eu e o Pai somos um. E é esse estágio que nós todos inexoravelmente vamos migrar, porque não é nossa vontade, é a vontade dele. Que isso se dê assim e isso se dará. O ritmo que vai ditar a nós, pela liberdade que foi nos dado, porque não quer ninguém cativeiro. A gente vai ter que terminar, vai ser amanhã, assim, vamos ter que dar uma treinadinha, né? Tá? E eu ainda tenho algum tempo, não? Encerrou? Bom, olha só, não consegui falar nem... Mas eu deixo aqui, quem quiser ler, eu ia falar sobre os aspectos físicos, por exemplo, que sustentam todas as... E hoje a gente tem um substrato físico teórico para isso. Eu falei um pouco de biologia e filosofia. E tem muito mais, tá? Quem sabe, numa outra ocasião. Muito obrigado, então.